E aí, pessoal? Como vai nossa república? Quase que eu achei que não ia dar pra gravar esse vídeo de hoje, afinal faltam menos de 15 dias pro meu bebê chegar. Mas hoje, dia 9 de julho, é um dia histórico, especialmente para nós paulistas. Pois em 1932 nós tivemos na cidade de São Paulo a Revolução Constitucionalista. E esse meu vídeo de hoje é para te perguntar: será que se fosse hoje nós teríamos uma revolução? Mas antes disso, eu quero lembrar você aí de casa da minha loja Três Marias e Companhia. Lembrar que hoje, a partir da meia-noite, nós teremos duas novas coleções, Lady Di e Eras Medievais. Entra lá para você conhecer. E eu quero também deixar um outro vídeo reservado para agradecer as pessoas que têm contribuído com o meu trabalho no Apoia-se. Gente, eu tenho visto pessoas por aí que gostariam que o governo Bolsonaro fosse igual ao governo de Getúlio Vargas, que ele fechasse o Congresso, fechasse o STF, fizesse uma intervenção nos municípios e estados, ou até mesmo fechasse o Congresso com os atuais deputados. Mas isso funcionou lá em 1930? Claro que não, né, gente? E nem vai funcionar. Assim como também não funcionaria com o governo Bolsonaro, porque o mesmo não é autoritário, não é um governo autoritário e ditatorial. E também hoje nós temos o Estatuto de Desarmamento, que impede que a população tenha armas de fogo. O Código Criminal de 1830, na Assembleia Geral do Império, sob o decreto de Sua Majestade Dom Pedro I, permitiu o uso de armas no Brasil. Claro, de forma descentralizada, onde os municípios defendiam a sua legislação local, ou seja, o poder era local, quem definia isso eram os municípios e não o poder central. Para se ter uma ideia, durante a independência do Brasil em 1822, a população brasileira armada ajudou o imperador Dom Pedro I a tornar o país independente, ou seja, nosso império defendia o uso de arma pela população. Só que em 1835, na época do período regencial, pois então Dom Pedro I já tinha abdicado do trono, e nós tivemos aí então o regente Feijó, ele decidiu restringir o uso de armas de fogo. Por quê? Naquele período o Brasil estava uma verdadeira baderna. E ele, tendo medo de que a população pudesse se revoltar e fazer alguma coisa, ainda mais que as pessoas sentiam falta de ter um imperador, ele decidiu restringir, fazendo com que descendentes de negros e índios não pudessem ter armas, somente o exército. Essa baderna, essa confusão só terminou quando nós tivemos então o decreto da maioridade com a entrada do nosso imperador Dom Pedro II, que aí novamente nós voltamos a ter a estabilidade do país. E aí entra no período que eu falo para vocês que foi a época de ouro do Brasil, pois durante 50 anos o nosso país teve grande estabilidade, que acabou, infelizmente, no golpe de 15 de novembro de 1889, onde nós tivemos aí diversas revoltas e revoluções. Eu vou citar aqui algumas delas: Revolta da Armada, Revolução Federalista, Segunda Revolta da Armada, golpes, revoluções e mais golpes até chegar em 1930, que é o período que a gente está falando aqui hoje. Em 1930, o governo de Getúlio Vargas prometia a volta da democracia, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Nós tivemos ainda mais tirania do Estado. Por isso houve a Revolução de 1932, onde o povo paulista se revoltou. E só aconteceu essa revolução porque o povo estava armado, coisa que hoje nós não estamos. A PM de São Paulo estava armada para poder reagir contra o governo ditatorial e com a possibilidade de se revoltar contra o governo central. Como bem sabemos, São Paulo perdeu a revolução, mas em 1934 nós tivemos uma nova Constituição, até então tida como liberal, que ajudou a acalmar os ânimos do povo brasileiro. Vargas se aproveitou disso para, na época, restringir o uso de armas da população, fazendo com que as armas da polícia e do povo fossem de menor calibre do que a do exército.
Hoje nós nem poderíamos ter uma nova revolução como aquela que teve. Por quê? A gente sabe que a imprensa é totalmente comprada e corrompida com a esquerda. Além disso, a qualquer momento a gente pode ter aí a entrada de um governo ditatorial. Exemplo nas últimas eleições onde nós tínhamos o Haddad como candidato. E a gente sabe que uma das propostas de governo do mesmo era o desencarceramento, onde bandidos que cometessem pequenos delitos pudessem ser soltos, tendo aí a população dentro de casa presa e a bandidagem solta na rua. Para se ter uma ideia, em 2005 nós tivemos um plebiscito, onde quase 70% da população decidiu que queria ter direito a armas de fogo. Na época, o governo socialista Lula, com o apoio do Congresso, decretou que não teria possibilidades disso. Você que é um pouco mais velho, até mais velho que eu, vai se lembrar que em 2003, até 2003, as pessoas podiam adquirir armas de fogo nas lojas de departamento, como Mesbla, a Sears. E até aquela época, as casas elas não tinham grades, elas não tinham câmeras, ou seja, o bandido tinha medo de entrar na casa da pessoa, pois não sabia se o cidadão estava ou não armado. Pessoal, nós nunca mais teremos um novo 9 de julho igual aquele 9 de julho de 1932. A gente tem acompanhado a situação da Venezuela, dos nossos irmãos aqui do lado. Vocês acham que se a população lá estivesse armada, o ditador, junto com o apoio do exército, pintaria e bordava, fazendo das pessoas aquilo que a gente tem acompanhado na mídia? Claro que não. E aqui no Brasil não é diferente, pois daqui 4 anos nós temos novamente novas eleições, podendo entrar um governo ditador. Então, o Congresso precisa do nosso apoio com relação ao Estatuto do Desarmamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou e, se puder, curte e compartilhe esse vídeo com seus amigos até para ajudar a crescer o meu canal. A gente se vê na próxima. Beijão, tchau, tchau!